O livro caiu no chão, depois do qual as meninas gritaram. O cara, olhando para o livro, se dirigiu a eles ameaçadoramente. Sorrindo irritavelmente, ele fechou o livro e disse a eles se eles lessem seu livro. As meninas rapidamente concordaram com suas palavras. Romantica abaixou-se para pegar o livro, recusando a oferta das meninas para ajudar. Ela quase alcançou o livro. De repente, a mão de alguém pegou. Antes, a garota olhou para cima, agradecendo ao assistente. De repente, ela se interrompeu, carrancuda de desagrado. Ele apenas limpou a poeira do livro. Olhando para ele, a menina entregou-lhe o livro. Romantica rapidamente o arrebatou. O livro caiu sobre a mesa com um estrondo. A menina sentou-se insatisfeita em uma cadeira, cruzando os braços sobre o peito. O loiro passou por ela, enquanto ela estava perguntando o que ela esqueceu lá. Cursinho olhou para trás em choque, primeiro na garota, depois no Agushi. A loira agarrou as costas da cadeira. Sentado em frente ao cara, ela disse que eles não se viam há muito tempo. Ele olhou para ela com um sorriso que, como parecia para ele, eles não se viam há 2 meses. Pran olhou para ele, em choque. Como ele disse a ela com um largo sorriso, que ele ouviu que ela se juntou ao Blue Moon Group, acrescentando que foi uma boa decisão. Era adequado para ela. A loira, com uma expressão calma, perguntou por que ele pensou que tão romântico poderia acalmar a garota. Enquanto o cara disse que achava que era porque esse grupo era tão forte quanto ela. A menina fechou os olhos, dizendo que infelizmente esse não era mais o caso. Ela olhou para o cara, que ele era o culpado por isso. O cara sorriu desajeitadamente, inclinando a cabeça para o lado. No momento em que a garota chamou o nome dele, a loira fechou os olhos e queria dizer por que ela veio até eles. O cara a interrompeu, dizendo que ela veio declarar guerra. Depois do qual, ele perguntou se ele estava certo. Ela olhou para ele com surpresa. Ele acrescentou com um sorriso que ela o via como um oponente digno. E, portanto, antes do início do exame, ela gostaria de declarar guerra a ele. Olhando em seus olhos, ele perguntou se ele estava certo. Acho que ela é esse tipo de pessoa. A menina olhou para ele silenciosamente. Ela abaixou a cabeça, exalou e disse que a conhecia muito bem. Olhando para ele, ela disse que tudo estava exatamente como ele disse, e ela o considerava um rival. O cara fechou os olhos com um sorriso, dizendo que era uma honra para ele. A menina se levantou de sua cadeira, dizendo que mesmo que ele zombasse dela, ela não tinha nada a responder, porque devido à sua negligência, ela o subestimou naquele dia. Depois do qual, ela se desculpou por isso. A menina franziu as sobrancelhas enquanto olhava para ele, e disse que, desta vez, as coisas seriam diferentes, e ela faria o possível para derrotá-lo. O cara se inclinou para o lado com um sorriso, pensando que ele estava feliz em ouvir isso, porque assim ela ficaria mais forte. Ele se lembrou de sua luta e pensei que ele tinha feito tudo para derrotá-la. Era porque ele queria reacender o fogo da competição nela. Porque ela era a chave para limpar a sombra, labirinto, e ela precisava se tornar mais forte do que agora. A garota, com uma expressão séria no rosto, começou a deixá-los. O cara disse que estava olhando para frente para sua batalha. O pássaro voou alto acima do telhado do prédio, e chegou o dia do exame de qualificação. Pessoas nas arquibancadas estavam falando ruidosamente entre si, pessoas com blocos de notas. Rapidamente tentou escrever o que a loira homem estava dizendo. A saída para a arena foi bloqueada pela escuridão. Os caras entraram na arena. A menina disse que era muito barulhento aqui. O cara puxou a luva, respondendo que este foi o maior evento da academia. Romântica e desejo. Olhou com confiança na frente deles. Carrinho ajustou a espada em seu cinto. Romântica olhou para o cara e se virou para ele.
O cara olhou para o carrinho dela, olhou para o rosto em choque, depois que a garota disse que ele amarrou a gravata corretamente. Hoje, a gravata em volta do pescoço do homem foi elegantemente dobrada. E ele respondeu que hoje foi, depois, um evento oficial e ele geralmente se veste casualmente. Romantica colocou as mãos atrás da cabeça. Com um sorriso largo, Pran levantou as mãos na frente dela. A menina disse que achava era apenas um exibicionista e normalmente não amarrava gravata, porque ele queria mostrar seu corpo. O cara perguntou, em choque, o que ela tinha em mente. Na aparência, Pran disse que ela acha que parece bom em qualquer forma. A garota de cabelos azuis olhou para ele nervosamente, dizendo que eles poderiam comprar gravatas mais confortáveis mais tarde. Romantica disse que era muito barulhento lá fora. O cara sorriu levemente, pensando que pelo menos eles estavam nervosos agora, e que isso era ainda melhor. As meninas olharam com confiança para ele, depois que ele perguntou se eles estavam prontos, e respondeu afirmativamente. Seu pé pisou firmemente no chão. Pessoas nas arquibancadas os reconheceram, exclamando que eram eles. O homem loiro olhou para eles, com um canto do olho, dizendo que eles eram como uma ferida nos olhos. O cara e as meninas entraram na arena. As arquibancadas cantaram que estavam torcendo por eles. Os espectadores ficaram muito felizes. O cara olhou para eles com surpresa. Romântico, disse, surpresa, que eles estavam torcendo por eles. Um homem com cabelo comprido escuro, da equipe disse que o cara parecia bastante normal. A garota de cabelo azul de sua equipe disse a ele para não relaxar. E então perguntou se ele tinha esquecido o que o professor disse a eles. Desejo conversou com as meninas com um sorriso. O cara respondeu que se lembrava de tudo e que eles definitivamente os manchariam. Agnes olhou para trás em sua equipe, com o canto do olho ao barulho da multidão. O cara falou isso, ele vai distribuir agora os papéis das meninas. Olhando para eles, ele disse que Romantica seria seu atirador. Sua tarefa seria determinar a localização dos rivais com magia e eliminá-los. A garota imaginou um arqueiro e perguntou se seus feitiços funcionariam na classe alfa. Alunos. Ela baixou a cabeça em aborrecimento depois das palavras do cara. E o fato de que ela só precisava conhecer imediatamente atacá-los após a detecção. Porque mesmo um aluno alfa não teria tempo para reagir. E prepare-se se ela foi pega de surpresa. Ela respondeu que nunca atacou de longe. E, portanto, não sabe quanto esforço ela precisa exercer. O cara sorriu suavemente, dizendo a ela para não se preocupar com isso. Porque a bola que ela usou durante o treinamento era tão forte quanto uma cabeça humana. A menina ficou surpresa ao se lembrar da bola cinza, dizendo que tudo estava claro para ela. Ela olhou para o cara, pensando que todos esses dias ele os estava treinando, esperando uma situação semelhante. O cara sorriu e se inclinou para o carrinho, que estava saudando, e disse que os protegeria. O cara fechou os olhos com um sorriso. Romantica se perguntou quem ele realmente era. A garota disse que eles haviam decidido seus papéis. E então perguntou o que sobre ele. O cara abaixou a cabeça, cruzou os braços sobre o peito e lânguido disse: como contar a ele sobre isso? Ele acrescentou que vai ocupar o papel de craque. Os enormes portões foram iluminados pelos raios do sol. Uma voz anunciou que os portões das sombras estavam se abrindo. E, em seguida, pediu a todos os alunos para inseri-los. Os caras de uniformes vermelhos avançaram com confiança. A equipe de idades também se dirigiu para eles. Desejo olhou para a frente com um sorriso. Carrinho cerrou os punhos com confiança. Uma voz na arena disse que, de agora em diante, o início do exame de qualificação foi anunciado. Os raios do sol abriram caminho através do denso. Coroas de árvores, um luminoso círculo apareceu no meio da clareira. O cara olhou em volta surpreso. Em pé,
ao sol. Ele disse que parecia-lhe que agora eram cerca de 11. Ele levantou a cabeça e a voz da arena explicou que eles precisavam encontrar uma base inimiga e que agora eram soldados. Que recebeu informações que havia uma base de forças inimigas nas proximidades, após o qual ele disse a eles para encontrá-lo. Desejo caminhou pela floresta, dizendo que ele não viu seus aliados. Ele fechou os olhos com um sorriso. No segundo seguinte, o cara se esquivou do ataque, que atingiu a árvore atrás dele. O cara olhou para o local do impacto, brilhando com luz azul, e disse que era uma flecha. Um homem apareceu nos arbustos. O cara estava olhando, que parece que ele teve muita sorte. A garota de cabelo azul disse que ela nem pensou que iria encontrá-lo. Tão rapidamente, ela passou por uma árvore, segurando-o com a mão. O cara sorriu amplamente, perguntando se ele era tão famoso. A menina franziu a testa levemente, que ele ganhou notoriedade. Desejo voltou seu olhar para ela, dizendo que ele simplesmente falhou. A menina estendeu a mão para a frente e usou uma boa explosão, disparando um projétil azul no cara. Desejo levantou levemente a mão, do qual ele derramou um poderoso feixe de chamas, e usou o caminho de fogo. A menina estendeu as duas mãos na frente dela, em que círculos mágicos apareceram. O cara olhou para ela mentalmente, perguntando se ela estava usando 2 feitiços ao mesmo tempo. Um caminho de ondas do mar apareceu na frente dela, na frente do qual um projétil azul voou. O cara usou o feitiço de fogo novamente, olhando para a garota surpresa. Ele levantou a mão. Então que um dos feitiços que ela usou foi protetor, e neste caso as ondas da menina começaram a congelar. O cara olhou para o gelo, agulhas que apareceram das ondas. E ele acabou pensando que seu feitiço se bloquearia. A garota franziu a testa com um sorriso. De repente, uma luz azul começou a romper o gelo, que estava muito rachado. Desejo olhou para isso em choque. O gelo na frente dele explodiu. O cara foi jogado para trás. Ele cobriu o rosto com as mãos dos fragmentos. Seu pé arou a camada superior do solo. Cai em cacos de gelo. O cara ficou de braços cruzados na frente de seu rosto. Pedaços de gelo estavam caindo ao redor dele. Ele olhou para cima com surpresa. E então pensei que os fragmentos haviam parado. Os pedaços quebrados congelaram no ar. E, de repente, eles começaram a cortar o ar em alta velocidade. Um forte tornado apareceu acima do cara. Ele olhou para trás em sua mão, que havia sido atingido por um dos fragmentos. Então o cara olhou para as árvores, que foram espalhados pelo gelo. Uma ferida apareceu na bochecha do cara, do qual o sangue pulverizado. O tornado se ergueu acima das árvores. Desejo limpou o sangue de seu rosto. A garota perguntou se ele estava impressionado. Então disse que pessoas como ele nunca alcançaria tal nível de magia. A menina olhou para ele com desprezo, perguntando quais seriam suas últimas palavras. O cara colocou as mãos no cinto, dizendo que ficou um pouco surpreso. Ele disse com um sorriso que a ideia do feitiço era boa. A garota estremeceu de nojo. Ele estendeu a mão na frente dele. 2 círculos mágicos apareceram diante de seu olho, após o qual ele acrescentou que ela havia escolhido o oponente errado. O círculo mágico ao redor de sua mão se desfez. A garota olhou para cima. O tornado acima de sua cabeça se dissipou. Ela franziu a testa de medo, pensando que sua magia havia sido analisada. Fragmentos de gelo caíram no chão. O cara que ela não deve subestimar o inimigo e deve sempre pensar no futuro. O jovem sorriu levemente, chamando de básico da batalha. Ele estendeu a mão na frente dele, criando um círculo mágico azul. Fragmentos de gelo começaram a se juntar em uma pilha na frente dele.
A garota, irritada, perguntou como sua magia poderia obedecê-lo. Desejo olhou para ela, dizendo a ela para apenas assistir e aprender. Um projétil de gelo disparou em sua direção em alta velocidade. A menina estava assustada e recuou, criando um círculo mágico na frente dela. Ela franziu a testa profundamente e ela não seria alcançada pela magia de algum plebeu. De repente ela arregalou os olhos. Enormes blocos de gelo estavam indo em sua direção. De todos os lados, pedaços de gelo atingiram seu corpo em alta velocidade. Sangue jorrou de sua boca, como ela disse o nome do cara. Ele olhou para ela com surpresa. A menina caiu exaustamente no chão. A placa dourada caiu no chão. A voz da arena anunciou que uma pessoa havia sido eliminada. O cara olhou para o objeto caído. A voz anunciou que havia 29 participantes. Deixou passo a passo, ele avançou. O sol estava quebrando as folhas das árvores. Um menino loiro caminhou pelo grosso, grama alta, e disse que por acaso se encontrou. Neste prado, ele colocou a mão na cabeça, perguntando por que estava tão quente lá. De repente, ele se virou para o vento, dizendo que pelo menos a brisa tinha assoprado. No momento seguinte, quando as ondas de vento o atingiram, a voz da arena anunciou que mais uma pessoa havia sido eliminada, deixando 27 participantes. Romantique estendeu os dedos. Havia uma luz da hora sobre eles. Ela cruzou a mão em punho, olhando para o lugar onde o cara estava. Carrinho levantou as mãos e perguntou se ela tinha encontrado o mestre. Ao qual a menina respondeu negativamente, dizendo que ele provavelmente parecia muito longe deles. Ela colocou as mãos no cinto, dizendo com um sorriso que eles tiveram sorte, porque eles se encontraram por perto. A garota de cabelos azuis perguntou se ela o encontraria em breve. Romantica olhou para ela com um canto do olho, respondendo sua pergunta afirmativamente. E com força ela poderia se afastar um pouco. A menina fechou os olhos em concentração. Anne franziu a testa um pouco. Seu corpo foi consumido por correntes de ar e aura. Pran olhou em volta. A menina viu 3 pequenas luzes, pensando que havia 3 pessoas ao lado deles. E outro, do outro lado, por um total de 4, ela estendeu a mão para o lado. 2 dedos estendidos, ou começaram a reunir energia. A menina disparou um tiro, abaixando a mão. Ela disse que primeiro iria se livrar da pessoa na direção oposta. Ela franziu as sobrancelhas um pouco, enquanto ela pensava sobre sua magia sendo analisada. Pran olhou para ela depois. Ela gritou para ela que era hora de eles se prepararem. Romantica olhou para ela com um sorriso. Que ela o havia encontrado. A garota exclamou surpresa, gritando o nome do mestre. O homem se aproximou deles de lado, perguntando o que ela encontrou. A garota de cabelos azuis disse que não era desejo. O cara de uniforme roxo colocou a mão no cinto. Uma garota de cabelo ruivo apareceu por trás dele. Ele perguntou se a garota sabia que você poderia revelar sua localização. Se você descuidadamente usou magia de detecção, depois do qual ele disse que ele não poderia esperar nada melhor do que lixo. As meninas olharam para ele com um sorriso. Romantica repetiu suas palavras sobre o lixo. E então disseram que ainda veriam qual deles era o verdadeiro lixo. O céu azul era visível através das árvores. 2 membros da classe alfa emergiu dos arbustos. Romantica disse que mesmo se eles fossem encontrados, Romantica estendeu os braços para o lado, enquanto Pran segurava a arma em suas mãos. Romantica perguntou aos caras alfa como eles estavam, tão confiantes de que poderiam derrotá-los. Romântica sorriu sarcasticamente, enquanto o carrinho segurava sua espada na frente dele. O aluno da classe alfa olhou para seu parceiro, então olhou para Romantica, sorrindo perversamente. Ele disse,
a Romantica que era bastante óbvio. Uma nuvem de poeira subiu do Gemp. Carrinho atacou o aluno, mas ele conseguiu se esconder atrás de sua enorme arma. O aluno estreitou o olhar. Olhando para os caras com desprezo, ele disse que, como esperado, eles não têm boas maneiras. O aluno balançou sua espada. Quando o carrinho saltou para longe dele, o aluno disse ao carrinho que ele o estava irritando e ordenou que ele saísse. Romantica cerrou a mão em punho. Como Pran apareceu ao lado dela. Parecendo preocupado, Pran disse que conseguiu repelir, ao qual Romantica respondeu que os participantes da classe alfa não são tão simples. O membro alfa olhou para seu camarada com preocupação. Sua boca bem aberta. O participante perguntou se ele estava bem, ao qual o aluno disse a ela para não entrar em pânico. E um ataque tão repentino não poderia prejudicá-lo. O aluno mostrou os dentes com raiva olhando para os caras. O aluno disse ao participante pare de pensar nas coisas erradas. E prepare-se. Romantica sorriu enquanto o carrinho estava em alerta. Romantica disse ao carrinho para se preparar. As duas lâminas colidiram entre si. Carrinho puxou a mão da espada para trás, olhando para seu oponente com um olhar sério. O aluno estendeu o braço na frente dele, movendo a mão atrás das costas. Energia azul apareceu do nada, atacando. Pran habilmente se esquivou de cada quebrando para frente. Carrinho franziu as sobrancelhas, acelerando para a velocidade máxima. Pran circulou seus oponentes, ricocheteando nas árvores. O participante ficou chocado com o que estava acontecendo. Sua boca bem aberta. Ela ficou surpresa que o carrinho era da classe beta. O aluno balançou sua arma descontroladamente. Seus olhos arregalados, ele bateu no chão com todas as suas forças, levantando nuvens de poeira no ar. O aluno disse aos caras para não ousarem subestimá-lo. O aluno abriu a boca levemente, estendendo a mão em direção ao participante. Ele disse a ela para usar magia de detecção o mais rápido possível. A participante abriu bem a boca, estendendo a mão na frente dela. Uma coluna azul de energia passou pelas nuvens de poeira. A coluna de energia atingiu um membro da classe alfa. Diretamente, o participante se curvou, gritando de dor, enquanto o frio olhava para ela com preocupação. O aluno não entendeu o que aconteceu. Romantica ficou com 2 dedos estendidos, de onde uma aura azul emanava. Romantica disse aos alunos alfa que eles devem ficar de olho em mais do que apenas carrinho de bebê. Romantica franziu as sobrancelhas, sorrindo maliciosamente, segurando sua mão na frente dela. Romantica disse a seus oponentes que, se eles se esquecessem dela, ela ficaria chateada. O participante deitou no chão, suportando os dentes de dor. Enquanto o aluno olhava para ela, dizendo a ela para se levantar, Pran apareceu do nada perto de seu oponente, fazendo com que ele arregalasse os olhos. Pran disse que você não deve se afastar de seu oponente. Durante o aluno agarrou sua arma com força em ambas as mãos. Balançando, o aluno disse ao carrinho para não ousar ensiná-lo. O aluno balançou sua arma o mais forte que pôde. Na frente dele, Pran voou no ar, esquivando-se do golpe enquanto os olhos do aluno se arregalavam. O aluno levantou a cabeça olhando para o carrinho com horror. Ele não entendeu quando Pran conseguiu aparecer lá. Carrinho voou em direção ao seu oponente a toda velocidade, preparando-se para atacar. Pran disse ao aluno que era tarde demais para prestar atenção nele. O aluno da classe alfa mostrou os dentes. Olhando para o carrinho de bebê com horror, Pran notou que ele era muito lento para responder. Romantica ficou levantando o vento com a mão estendida na frente dela. Romantica sorriu insidiosamente.
reunindo energia mágica em seus dedos. Romantica disse adeus ao Sr. Alpha. Romantica atirou energia azul mágica no aluno. O aluno estreitou os olhos. Não acreditando no que estava acontecendo, plumas de fumaça subiram da explosão. Uma notificação apareceu que uma pessoa foi eliminada. Romantica se aproximou do corpo desaparecido, coberto de pixels azuis. Romantica disse que eles tinham suas prioridades erradas. E se eles a tivessem atacado assim que a viram, eles podem ter vencido. Romantica se aproximou do corpo desaparecido de seu oponente. Romântico disse que seu erro foi que ele os subestimou, porque eles eram da classe beta. Romantica ergueu as sobrancelhas olhando para o lado. Romantica ligou para o carrinho perguntando se ele tinha terminado lá. Carrinho embainha sua espada. Ele ficou ao lado do participante desaparecido, olhando diretamente para ela. Pran disse a Romantica que ele tinha acabado de terminar. Uma notificação apareceu que uma pessoa foi eliminada. Carrinho correu até Romantica, que está sorrindo um pouco, com uma expressão alegre no rosto. Pran disse que era uma vitória fácil. Romantica observou que seria bom se todos os seus oponentes abaixem a guarda, assim. Romantica fechou um olho, sorrindo levemente enquanto Pran corou levemente sorrindo. Romantica disse ao carrinho que suas habilidades melhoraram muito. Pran observou que tudo isso graças ao desejo. Carrinho abriu os olhos, olhando para Romantica com um olhar questionador. Romantica lembrou do personagem principal. Romantica abriu bem a boca, olhando com raiva para a árvore, enquanto Pran estava um pouco assustado. Romantica gritou um desejo de sair de lá. Porque ela sabe que ele está lá, porque ele está sentado lá há muito tempo. Desejo surgiu dos arbustos, enquanto Pran ficou chocado com o que estava acontecendo. Desejo ficou surpreso que Romantica sabia tudo. Romantica notou que o protagonista é muito estranho. O protagonista fechou os olhos, sorrindo levemente e coçando a parte de trás da cabeça. O personagem principal disse que os caras estavam indo tão bem que ele estava um pouco empolgado assistindo o personagem principal sair dos arbustos, chegando mais perto do protagonistas. O protagonista disse que ia ajudá-los, mas eles não precisavam de sua ajuda. Romantica respondeu ao personagem principal que, claro que eles não precisavam dela. Carrinho perguntou o desejo. O que ele estava assistindo todo esse tempo. Romântica e olhou atentamente para o personagem principal, seus olhos se arregalando. Romantica perguntou ao desejo o que ele diria. Depois de vê-los desejar colocar as mãos para o lado, sorrindo levemente. O protagonista disse aos caras que ele estava lutando muito melhor do que ele esperava. Pran perguntou ao personagem principal com admiração que ele fez também. O protagonista deu um tapinha na cabeça do carrinho, que o fez corar e sorrir, contente. O protagonista disse a Pran que ele era ótimo. Romantica franziu a testa olhando para o personagem principal. Ela pensou que ele tinha analisado um de seus feitiços mais fortes. Muito facilmente o protagonista olhou para Romantica, continuando a irritar o cabelo de Pran. Romantica pensou que, mesmo que eles estivessem no mesmo grupo, ainda não era normal. Romantica levantou uma sobrancelha, cruzou os braços sobre o peito e olhou para o desejo. Desejo chamado para Romantica. O personagem principal colocou a mão na cabeça do... Surpreendeu Romantica. O protagonista deu um tapinha levemente em Romantica. Fechando os olhos, ele elogiou Romantica, dizendo que ela fez um ótimo trabalho. Romantica regalou os olhos de surpresa. É por isso que ela corou. Ela não entendeu
o que estava acontecendo. O personagem principal removido sua mão da cabeça de Romantica. Quando ela começou a acenar com raiva com os punhos, ela não entendeu o que o personagem principal estava fazendo. A protagonista disse que ela queria que ele a elogiasse também. Romantica respondeu ao Desejo que ela não parecia assim. Desejo levantou a cabeça, enquanto o carrinho corria até a confusa Romântica. Desejo notou que em qualquer caso está ficando tarde. Ele notou que começaria em breve. O céu ficou cinza, nuvens encheram toda a floresta. Relâmpago brilhou acima da torre do relógio, enquanto os olhos vermelhos brilhantes dos monstros eram visíveis. Nos arbustos, grossas nuvens cinzentas flutuaram sobre o matagal da floresta. De repente, chamas ardentes voaram da floresta para o céu. Um dos alunos queimou em uma chama brilhante de magia e gritou de dor. O jogador de capa vermelha observou o menino queimado, que estava deitado no chão. O cara de casaco vermelho disse que não era nada pessoal. O cara com cabelo grosso preto virou-se do desaparecimento do inimigo. Trilha azul observando que ele era simplesmente azarado. Notificações apareceram contra o fundo de nuvens cinzentas da floresta. Uma pessoa foi eliminada, deixando 24 participantes. O personagem principal e sua equipe ficaram em choque para as notificações pop-up. Romântico, percebi que outro participante havia sido eliminado. Romântica estava apertando convulsivamente. Sentada no chão, ela se virou para seu líder, perguntando sobre o plano dele que ele queria discutir com eles. Desejo explicado que eles só tinham 2 maneiras de transferir para a classe alfa. No chão úmido, coloque uma que foi usado para fazer muitos buracos no chão. Desejo explicou que eles tinham que ser os primeiros para completar a tarefa do mundo das sombras, ou estar entre os últimos 9 sobreviventes. Desejo estava sentado em um tronco caído, em um círculo de seus caras que estavam sentados nas pedras. Romântica lembrou aos protagonistas que ele os avisou que eles não teriam sucesso no primeiro método. Desejoso estendeu os braços e respondeu que, com sua força atual, era impossível cumprir a missão e lutar contra os outros grupos. Ao mesmo tempo, Pran e Romântica olhou para o personagem principal, com surpresa de olhos arregalados, percebendo que ele estava certo. A mão do personagem principal agarrou um pedaço de e ele começou a desenhar no chão. Ele explicou que se eles usarem o segundo método, então eles têm todas as chances. Carrinho de bebê e Romântica arregalaram os olhos e assisti enquanto o Desejo explicava o plano para eles. Com uma vara no chão. Ele explicou que, neste seria fácil para eles entrar no top 9. E não necessariamente ficar em primeiro lugar. Desejo desenhou vários círculos no chão e riscou linhas neles. Ele respondeu que logo outros grupos começariam a lutar entre si, e a partir de agora havia 24 membros restantes. O protagonista sabia que enquanto os outros grupos estavam ocupados com seus confrontos, 15 pessoas ainda tiveram que ser eliminadas. O protagonista levantou o bastão no ar e sorriu para seus caras. Ele assim provou a eles que o segundo método parecia muito mais realista. Carrinho de bebê e o Romântico sentaram-se com os braços cruzados e observou a planície no chão. Pran observou que um plano mais simples definitivamente soou melhor. 3 rostos caricaturados de sua equipe foram desenhados. No chão, Romântica riu timidamente, tocando seu rosto com a mão. E naquele mesmo segundo ela, de repente, ficou entorpecida. De repente, relâmpagos brilharam no céu e a chuva começou a cair. Os caras perceberam isso e tentaram encontrar abrigo para se esconder da chuva. Os 3 ficaram sob uma árvore alta, olhando em volta do tempo nublado.
Desejo olhou para cima, enquanto Pran e Romantica olhavam em volta com medo. Pran percebeu que a chuva já vinha há muito tempo. Então Romantica adicionou que seria muito problemático para eles começarem o plano agora e se perguntou o que eles fariam a seguir. Carrinho de bebê aconchegado mais perto do protagonista, que deu um tapinha na cabeça com um sorriso no rosto. Pran acrescentou que se sentia bem de qualquer maneira. O protagonista acrescentou que eles deveriam descansar um pouco. Neste caso, enquanto o personagem principal acariciava a cabeça de Pran, Romantica olhou em volta com medo. Ela pensou que o personagem principal queria que eles estivessem entre os 9 primeiros, com a classe Alpha, e se ela estivesse sozinha, ela não poderia nem sonhar com isso. Romantica arregalou os olhos e pensou profundamente. Ela se perguntou se ela tinha escondido seu passado. E aceitou a oferta de Donovan. As coisas poderiam ter sido diferentes. Ela ficou timidamente no espaço escuro, imaginando o olhar arrogante de Donovan, que considerava toda escória a mesma. Ela percebeu que todos já saberiam que ela era uma plebeia. O protagonista, naquele exato momento, coloque mão enluvada na cabeça de Romantica para acalmá-la. O protagonista abriu um sorriso animado, enquanto Romantica e Pran pressionavam contra ele. Em ambos os lados, o desejo tentou acalmar Romantica e disse a ela que ela estava fazendo um bom trabalho. Romantica se perguntou e se de repente se tornasse perigoso. Desejo olhou animadamente para Romantica e disse a ela que ele estaria lá. Romantica olhou para o protagonista. E tudo o que ele foi sincero com ela. Seu sorriso era cheio de calor e sensualidade. Pran continuou a se apegar ao personagem principal, que tentou tirar a mão da furiosa Romantica. Romantica estava com raiva porque ninguém iria tocá-la. Carrinho anotado, com um tom astuto, que Romantica estava de volta ao normal. Mas ainda, Romantica entendeu que ela gostava desses caras. O grande Torre Capela ficava no matagal da floresta, onde a chuva caiu em um riacho tempestuoso. Mas o dourado continuou a bater e fez um som alto. O personagem principal, cercado por seus caras, levantou seu olhar atordoado para o céu. Os caras da equipe com capas vermelhas também voltaram sua atenção para este som. A equipe com capas azuis também não se afastaram e levantaram a cabeça. O protagonista olhou para cima em choque, enquanto Pran e Romantica olhavam para ele com cautela. Ele percebeu que havia chegado a hora, ao qual Romantica se perguntou o tempo para o que Desejo olhou para frente na notificação pop-up, que seu conhecimento o ajudaria a determinar como a situação atual se desenvolveria. A capela da Torre Negra recebeu notificações de relâmpagos brilhantes. A torre do relógio anterior foi instalada. A torre contém um dispositivo mágico que convocará um demônio a cada hora. Romântico, um olhar atordoado de Castor em direção à nova notificação, que afirmava que uma nova tarefa havia aparecido. A floresta está cheia de demônios. A equipe com capas de chuva vermelhas caminhou na chuva, com rostos zangados, um cara com cabelo comprido andando atrás. Disse à sua equipe para ter mais cuidado, ao qual uma garota da equipe respondeu a ele com ironia. A equipe do manto azul olhou em volta ansiosamente nas notificações pop-up. Sobreviver ao ataque do demônio. A missão não será concluída até você derrotar o demônio. Descargas brilhantes de relâmpagos vermelhos espalhados pelo céu escuro, de onde a chuva derramou pesadamente. Romantica olhou para o lado com um alarme. Espantadamente, não entendendo que tipo de sons estavam ao lado dela. O personagem principal pegou a mão dela e ordenou que ela segurasse. Atrás dele, o personagem principal correu para frente, como carrinho de bebê, e Romantica continuou a ficar sob a árvore e tentou chamar seu líder. Todo o desejo molhado abaixou a cabeça.
tentando espiar no chão. Gotas de chuva caíram em uma camada densa no chão. Pran e Romantica cobriram o nariz. Olhando para frente, no desejo, eles perceberam que havia um cheiro desagradável ao redor. Desejo levantou as sobrancelhas. Ana olhou para frente com um olhar estupefato, enquanto os caras atrás dele tentavam descobrir com ele o que estava acontecendo. De repente, o chão começou a tremer e um solavanco começou a aparecer. O protagonista olhou para frente atentamente com o rosto molhado, ele percebeu que os demônios estavam vindo em sua direção. O protagonista se virou bruscamente para seus caras, estendendo a mão para frente. Ele tentou avisá-los para se prepararem. O chão tremeu e algo começou a rastejar para fora dele. De repente, um enorme rato zangado apareceu do chão. As silhuetas brancas, assustadas de Pran e Romantica, abriram a boca e olharam para frente com horror. Eles começaram a ficar histéricos. E olhou para o que estava acontecendo com horror, tentando se esconder atrás do personagem principal. Eles perceberam que desta vez estavam sendo atacados por um rato. Suas silhuetas negras assistiram como um rato tentou rastejar para fora do chão. De repente, o rato se libertou e assumiu uma pose furiosa, com a boca aberta. Carrinho de bebê e Romantica freneticamente se esconderam atrás do desejo, gritando histérico que este rato demoníaco estava com raiva e pediu ao líder para salvá-los. O rato zangado começou a rosnar alto. E a tempestade começou a se intensificar. O personagem principal voltou para os caras